Olá, começa agora mais um programa Na Livraria. E o nosso convidado de hoje, o William Nava, o paleontólogo conhecido na nossa cidade, respeitado no nosso país e alguns países do mundo. E na sequência, mais um momento com Luiz Escolto, o nosso sommelier. Ele vai falar de vinhos deliciosos. Com a aproximação das festas, Ano Novo e Natal, você tem que pensar em vinhos deliciosos para comemorar todas as suas conquistas deste ano. E como sempre, vou comentar de dois livros. Um sucesso nacional e o outro uma prata da casa. Dessa vez, um jovem que vai contar todo o seu sonho de ser um escritor. Voltamos em seguida. Estamos conversando com William Nava, paleontólogo da nossa cidade. Seja bem-vindo ao programa Na Livraria, William. Olá, Mário. Muito obrigado pela recepção, por estar aqui pela primeira vez nesse programa, né? E espero colaborar com as informações que vou passar aqui. William, vamos começar falando do nosso gibis. Foi uma parceria nossa e eu confesso para você que para a nossa livraria trouxe muita alegria. Através do museu, muitas pessoas vieram retirar o Poesia no Museu. Como é que foi a recepção aos visitantes do museu? Nós tivemos algumas remessas, né, um material, centenas de revistas, né, desse gibi lá no museu, e provocou bastante impacto também, porque quando nós recebemos as escolas, falávamos, as crianças vão ganhar um presente agora do museu. A criançada ficava super entusiasmada. Então, sempre que nós podíamos, distribuímos um livretinho para cada aluno. Então, era aquela euforia, aquela alegria mesmo, natural da criança. E os professores também ficavam entusiasmados. Nossa, vocês fizeram um gibi do museu. Eu falei, bacana, interessante. Então, principalmente escolas de fora que estiveram no museu há poucos meses atrás, acabaram levando para suas cidades o gibizinho. E, além disso, nós distribuímos também, quando tínhamos, né, para pessoas de fora de Marília que estavam no museu visitando, pessoas de São Paulo, do Rio de Janeiro, que acabaram levando o gibi como lembrança do museu. Foi muito importante mesmo, um momento interessante. E aqui foi um tríade perfeito, né? Porque nós colocamos a paleontologia, a música e a poesia. Eu percebi, William, nos comentários das pessoas, professores principalmente, que esse casamento é perfeito, porque a paleontologia realmente é uma arte, não é isso? Sem dúvida, é a arte de buscar os vestígios do passado e trazê-los para o presente, né? Então acaba realmente tendo muita ligação com o teu próprio trabalho, mesmo com a música, né? Enfim, foi um casamento feliz, né? E não haverá divórcio nisso aí. Mas vamos começar dessa sua trajetória aí. Tudo começou na região de Marília? Exatamente, há 21 anos atrás. 21 anos. Exato. Eu sempre fui, desde garoto, um curioso por dinossauros. Eu leio sobre dinossauros desde os 14, 15 anos de idade. E morando aqui em Marília, eu não sabia que nessa região poderia haver fósseis. Então a minha busca começa em 1989 e o primeiro achado de um fóssil se dá em 1993, com a descoberta de um fragmento ósseo de um dinossauro na estradinha de terra que vai de Padre Nóbrega a Rosália, aqui na nossa região. Então esse foi o start, né? O início de toda a minha pesquisa começou com esse achado de 1993. E a escolha dessa rocha, como que foi a primeira imaginação sua que
espera aí, nesse local vou encontrar dinossauro. Como é que você chegou a esse momento? Bom, não apenas na região de Marília, mas em todo o oeste do estado de São Paulo tem uma rocha chamada arenito. O próprio nome já diz, arenito, vem de areia. Ou seja, no passado foi a compactação de areias que formaram rochas. Essa rocha arenítica ocorre em todo o interior de São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Nordeste, enfim. E essa rocha abriga em seu interior fósseis desses animais. Tendo esse tipo de rocha aqui na região de Marília, eu comecei a buscar evidências, então, no meio dessas rochas, de possíveis fósseis. Então, o que eu fazia? Saía dos arredores de Marília, ia para as estradinhas de terra da região, em busca de rocha sedimentar, o arenito. E foi quando eu estava justamente na estradinha de Padre Nóbrega para Rosália, que foi cortada em cima de morrinhos, né, com muita rocha exposta, que eu me defrontei naquele momento com o primeiro vestígio de um osso de dinossauro, uma peça até grande, de 70 centímetros de comprimento, que estava inserida no chão da estradinha. E o trator passou e nivelou a estrada e revelou o fóssil. Ele ficou tomando chuva e sol durante muito tempo, perdendo pedaços, mas mesmo assim foi possível perceber que aquilo era um fóssil. Começa por aí, então. Essa outra região, constantemente a gente percebe nos jornais da cidade, revistas que você sempre está presente, que essa rocha de Júlio Mesquita está revelando ali alguns segredos muito importantes. Como anda a escavação nessa rocha especificamente? Na área próxima de Júlio Mesquita, que é o mesmo contexto geológico de Marília, né? Na verdade o Planalto de Marília, o terceiro Planalto de Marília, como eu determino. E dentro da geologia também assim, tem um corte de colina, né, que passa a SP-333, indo para Júlio Mesquita, Guarantã. Por sorte, bem naquele ponto que foi cortado para passar a rodovia há 60 anos atrás, havia um dinossauro. Só que naquela época ninguém sabia, há 60 anos atrás, que ali poderia ter um fóssil de dinossauro. A estrada foi aberta, o asfalto foi assentado e tudo mais, passou o tempo e só mais recentemente, em 2009, quando eu fui investigar esse barranco na beira da rodovia, né, porque o trabalho do paleontólogo é investigativo, eu me deparei com vários fósseis desse dinossauro que estavam brotando na superfície do barranco. Ou seja, dá para afirmar com bastante convicção que toda a região de Marília, né, é portadora de fósseis desses animais primitivos, justamente pela existência da rocha de arenito, que inclusive recebe o nome de formação geológica Marília. É a parte alta do Planalto, que inclui Marília, Pompeia, Quintana, Echaporã, Júlio Mesquita. Essa rocha é datada do período Cretáceo, que tem uma idade entre 65 e 70 milhões de anos. E no passado foi o fundo de rios. Então toda essa serra que nós observamos no entorno de Marília, as partes mais altas, era no passado a parte mais funda, era o fundo do rio. Por isso que se encontram fósseis nesses sedimentos. E o caso de Júlio Mesquita foi assim, algo dentro da paleontologia excepcional, porque não revelou apenas um fóssil qualquer, revelou um dinossauro bem articulado, né? Que só soubemos disso em 2012, quando terminamos a 4ª etapa de escavação. Então, de qualquer forma, foi uma escavação muito abrangente, muito importante, que rendeu boas divulgações naquele momento. E para a ciência brasileira e sul-americana, rendeu mais um titanossauro que, a partir de 2015, vamos estudá-lo provavelmente na Universidade de Brasília e com vistas a obter mais informações sobre esse titanossauro, se é uma espécie nova ou não para a ciência. Enfim, só o achado do titanossauro bem conservado aqui na região já mostra que a nossa área aqui tem um grande potencial para novas descobertas, não apenas de dinossauros, como de crocodilos e animais que viviam junto com os dinossauros há 70 milhões de anos. Ô William, essa larga experiência sua nesse mundo fantástico da paleontologia, por exemplo, quando passa-se por uma estrada e vê aquelas rochas, tem esses sinais que você disse de areias, tal, com o passar do tempo, é possível um paleontólogo enxergar ali sinais de fósseis? Sem dúvida, principalmente se esse paleontólogo tiver conhecimento de que aquela região é portadora de fósseis, alguma evidência de material pré-histórico achado tempos antes. Então, é natural que esse paleontólogo, essa pessoa, encoste o carro na beira da rodovia e vá analisar a rocha.
né? Então eu posso pegar o meu próprio exemplo. Quando eu saio pelos arredores de Marília, da região de Presidente Prudente, em busca de fósseis, praticamente todo barranco que eu observo rocha exposta, eu paro para analisar, porque o nosso trabalho de paleontologia é investigativo. É um trabalho de Sherlock Holmes, é investigar. Um pesquisador mesmo. Pesquisar, tem que analisar, evidentemente com os olhos, inicialmente, a rocha. E ali, muitas vezes, logo que chegamos, já tem alguma evidência de algum fóssil aparecendo. Então, isso é uma realidade. Mas, assim, para o leigo, né, aquele monte de barranco na beira de estrada não diz nada. É um monte de pedra e nada mais. Ali estão os segredos. Essa região, voltando a falar de Mesquita, a imprensa divulgou, nota-se através da fotografia, um dinossauro deitado mesmo. Vocês estão descobrindo ali as vértebras, todos. Exato. E como é que está esse andamento aí? Vai tirar ao todo de partes? Como que então, na estão realidade, trabalhando com isso? Pelas escavações que nós fizemos em 2011 e 2012, nós concluímos que o dinossauro estava deitado com o pescoço para onde hoje é o interior da colina e a cauda estaria onde hoje é a rodovia. Tá? Então a rodovia praticamente destruiu a cauda. Sem saber, os operários, né, naquele momento, há 60 anos atrás, não notaram que havia um dinossauro ali e parte da cauda se perdeu. Mas o restante do esqueleto do dinossauro, inclusive bem articulado, ficou preservado do acostamento para dentro da colina, o que foi uma sorte para nós, pesquisadores. Então, no final de 2012, quando nós estávamos finalizando a quarta etapa de escavação, foi possível concluir realmente que o dinossauro, é claro, estava deitado, né, com a coluna vertebral em posição de vida, as costelas todas próximas, mas desarticuladas, e o pescoço do animal estaria onde é agora mais internamente a colina, em direção ao pasto, de um sítio ali. Então, naquele momento, em 2012, as escavações não revelaram a descoberta do crânio ainda. Porém, existe a expectativa para o ano que vem, quando o pessoal de Brasília voltar para Marília, de nós reiniciarmos as escavações na tentativa de encontrar, inclusive, o crânio. Mas, de qualquer forma, faltaram poucas partes desse dinossauro para nós descobrirmos. Então, nós temos aí mais de 50% do esqueleto revelado. Uma parte está exposta no Museu de Paleontologia, o restante do dinossauro está todo embalado em gesso. Por que o gesso? Porque escavações de dinossauros em qualquer lugar do mundo se usa a técnica do gesso para proteger durante o transporte do campo para o museu e para manter o material em segurança. A ideia é que esse dinossauro, o ano que vem, seja possivelmente estudado em Brasília, né? Mas, de qualquer forma, nós estimamos daqui uns 4 ou 5 anos tenhamos o resultado assim, final do estudo anatômico desses ossos que vão apontar para nós se é um titanossauro novo ou não para a ciência. Mas já desde a primeira evidência dele em 2009, já sabemos que era um dinossauro bem articulado com grandes possibilidades de informações para a ciência. Com certeza esse crânio está do lado daquela invernada que tem. Pela posição dele. Exato, pela posição do esqueleto articulado, apontaria que possa estar ali. Seria o primeiro crânio encontrado no Brasil. Esse crânio, por exemplo, não tem nem dimensão de saber, já pelo que vocês descobriram, o tamanho desse crânio, né? Provavelmente é um crânio de no máximo meio metro de comprimento, porque esses titanossauros eram animais herbívoros e possuíam realmente a cabeça pequena. Ah, tá. Né? Eu estou pegando por base um crânio achado em Minas Gerais, de um titanossauro também, com um tamanho aproximado desse de Marília. O crânio achado em Minas Gerais mede 48 centímetros, certinho. Então, esses animais herbívoros não tinham um crânio grande como se imagina, né? Apesar que eram animais de porte grande, animais de 10, 15, 20 metros de comprimento. Se fosse um dinossauro carnívoro, aí sim nós teríamos um crânio de mais de 1 metro de comprimento. Mas como era um animal herbívoro, eles tinham crânios frágeis, pequenos e dentição bastante especializada. Existe a possibilidade do crânio estar lá na escavação futuramente? Sim, e não também. Por que não? Porque nós concluímos que o tipo de rocha existente ali era um rio no passado. Ah, entendi. Era um rio primitivo, raso Por e largo. ele ser sensível, pode ter... As águas podem ter desarticulado o crânio do esqueleto, ou também um outro fator natural, dinossauros carnívoros ou crocodilianos podem ter devorado a cabeça do dinossauro. Por que eu estou falando isso? Porque já tem evidências pelo mundo afora
de esqueletos descobertos e faltando o crânio. Isso tem ocorrência na Argentina, nos Estados Unidos, na China. Onde está o crânio? Se encontram apenas fragmentos. O crânio geralmente era devorado por dinossauros carnívoros ou crocodilos. Razão deles ter morrido naquele local. Viviam no mesmo ambiente, Pode ser uma luta até. Pode ter sido uma luta, ou o titanossauro morreu por algum fator na beira do rio, a carcaça ficou exposta e, evidentemente, assim como acontece no meio ambiente hoje, toda a carcaça exposta acaba atraindo a atenção de animais devoradores, animais necrófagos. Né? Entendi. E, então pode ter sido o caso que aconteceu há milhões de anos atrás na nossa região. Ou animais carniceiros devoraram, ou o rio primitivo transportou o crânio e desarticulou do esqueleto, levando mais alguns metros adiante. Mas só vamos saber realmente abrindo toda a colina mais amplamente para saber, de fato, qual é o contexto, que outros ossos nós vamos encontrar. Né? Mas, de qualquer forma, é um achado extremamente importante para a paleontologia brasileira. Eu percebo principalmente nessa região onde a imprensa foca, você nunca está só. Você sempre está com outros paleontólogos de outras universidades, de outras cidades. De onde vêm esses parceiros seus? Devido a alguns fósseis muito raros encontrados aqui na região de Marília e região de Presidente Prudente, eu, ao longo do tempo, fiz algumas parcerias. Essas parcerias foram firmadas principalmente com o pessoal do Museu Nacional do Rio e Universidade Federal do Rio. Mais recentemente, com a descoberta do Dino Titã, eu fiz parceria com a Universidade de Brasília. Tá, então, eu trabalho em parceria com essas universidades e museus de fora do estado de São Paulo, principalmente, com o objetivo de nós, juntos, analisarmos esses materiais descobertos aqui na região e chegarmos a algumas conclusões em relação a esses materiais descobertos. Então, hoje eu posso te assegurar que trabalho com 6 ou 7 instituições diferentes do Brasil que estudam vertebrados fósseis aqui do oeste do estado de São Paulo. Mas são principalmente grupos do Rio de Janeiro e de Brasília. São paleontólogos, geólogos, estudantes de biologia, de mestrado, que estão no doutorado também e que têm foco os vertebrados do período Cretáceo aqui do oeste paulista de Minas Gerais. Eu acompanho a sua trajetória e nós temos um trabalho junto. Conta para nós essa região de Adamantina, como é que você descobriu algo nessa região? É considerado quase 200 quilômetros de Marília, distante. Foi passando por ali alguma informação da região? Embora a região de Adamantina, que é conhecida como Alta Paulista, né, ou Nova Alta Paulista, seja uma região, em relação à Marília, mais nova do ponto de vista de colonização, os trilhos da antiga FEPASA, quando passaram lá na década de 50, cortaram terrenos que revelaram grandes quantidades de fósseis. Isso foi nos anos 50, início da década de 60. Portanto, parece que os fósseis afloraram mais rapidamente lá do que aqui na região de Marília. Mas, de qualquer forma, essas ocorrências fossilíferas lá na região de Adamantina, Lucélia, Pacaembu, chamaram a atenção, né, naquele momento. E muitos dos fósseis ficaram também registrados na literatura, na capital paulista. Então, a região de Adamantina ficou conhecida pela ocorrência de fósseis. Mas eram fósseis assim, praticamente desarticulados, de dinossauros, crocodilos, tartarugas, peixes. A partir de 2009, eu também comecei a intensificar um trabalho de busca de fósseis por aquela região e achei vários fósseis interessantes. Eu achei materiais de dinossauros bastante completos, ossos de crocodilos ao mesmo tempo bem completos também, que podem futuramente permitir um estudo avançado. Identifiquei para aquela região o primeiro registro de cobra serpente da época dos dinossauros, são vértebras pequenininhas que ainda vão ser estudadas, né? Então, é uma região bastante promissora dentro do oeste do estado de São Paulo, que aponta para achados muito importantes. E posso falar também da região de Presidente Prudente, que é uma área que já é conhecida dentro da paleontologia há quase 100 anos, por conta da ferrovia Sorocabana, que passou naquela região na década de 1915, 20, e que revelou muitos fósseis. Então, eu trabalho na região de Presidente Prudente há 10 anos, faço escavações, inclusive, quase dentro da cidade de Presidente Prudente e encontro muito fóssil. Eu estou achando interessante essa explicação sua, e percebendo que tanto as rodovias como a estrada de ferro têm uma importância muito grande em termos de descoberta, né? Que são elas que
Revela as rochas. revela nas rochas essa possibilidade de uma Exato. vértebra. Ô William, mas saindo dessa região nossa de Marília, no nosso país, uma outra região de destaque, da mesma forma de Marília, o maior ou menor, no nosso país? Nós temos no Rio Grande do Sul, principalmente na região central do estado, né, na área de Santa Maria, grandes trabalhos de paleontologia envolvendo bastante pesquisadores, principalmente lá de Porto Alegre, né, e da Universidade Federal de Santa Maria, que trabalham já há muitas décadas com vertebrados fósseis anteriores aos que são encontrados aqui em São Paulo e Minas Gerais. Os fósseis lá do Rio Grande do Sul são de idade triássica, ou seja, eles teriam, de acordo com a ciência, 220, 230 milhões de anos, e são prospectados há praticamente mais de 100 anos na região de Santa Maria. Então, um dos principais grupos de estudos paleontológicos no Brasil, talvez o principal, seja o pessoal do Rio Grande do Sul, que trabalha bastante bem em parceria com o pessoal da Argentina na coleta de fósseis no Rio Grande do Sul. Então nós temos o Rio Grande do Sul, o interior de São Paulo, né, e interior de Minas Gerais, que é a região chamada Bacia Bauru, onde trabalho eu e equipes do Rio de Janeiro, de São Paulo também. Nós temos no Nordeste do Brasil um rico jazigo fossilífero, né, lá no Ceará, onde tem aqueles peixinhos na pedra famosos. Então lá tem um grupo da Universidade Federal do Ceará que trabalha bastante bem também, em parceria com o Museu Nacional do Rio. Enfim, as equipes que atuam em paleontologia no Brasil são equipes bastante dinâmicas. É evidente que são poucos profissionais nessa área ainda, mas são pessoas focadas, né, bastante sérias nesse trabalho e nessa coleta de fósseis, tentando colaborar para que essa ciência, a paleontologia, progrida sempre mais no Brasil e que nós tenhamos para o futuro um número maior de paleontólogos, porque o Brasil, apesar de ser um país de extensão territorial, temos uma carência de pesquisadores na área de paleontologia. Nós temos aí entre 400 e 500 paleontólogos só no Brasil, então é pouco. E todos, você descobre um fóssil aqui, imediatamente é quase que uma comunicação rápida. Todos esses seus parceiros ficam sabendo para... de certa forma, sim. Aumentar essa força a divulgação nesse mundo da pesquisa. Né? Nós inclusive no Facebook tem um canal, né, chamado Paleontologia, que as pessoas, né, se filiam e tal, e que nós inserimos as informações de paleontologia nesse grupo, né, para as pessoas que são da área terem acesso e ficarem sabendo o que está ocorrendo aqui. Mas, de qualquer forma, toda descoberta nós procuramos divulgar lá ao máximo para que as pessoas tomem conhecimento, para que a sociedade, de modo geral, fique sabendo da descoberta e fique sabendo também do trabalho que está sendo feito naquela região com coletas de fósseis. Por isso que é importante o Museu de Paleontologia de Marília, no contexto do interior do estado de São Paulo, além de ser o único museu, né, do Oeste Paulista com esse tipo de exposição, ele é um grande canal de ligação entre a ciência e o público. Então, de nada adiantaria eu descobrir tantos e tantos fósseis de dinossauros e não ter um espaço para mostrar isso para o público, não é verdade? É importante. Esses fragmentos que são retirados das rochas, ele vai imediatamente para o museu e passa por um tratamento. Exatamente. Nem todo fóssil é colocado no museu de imediato. O fóssil geralmente é retirado com rocha e tudo do campo, levado para o laboratório. Eu preparo o material. Quer dizer, o que é preparar um fóssil? É tirar os excessos de rocha que estão em volta do fóssil ou removê-lo da rocha totalmente, depende da situação. Aí sim, identificação do fóssil e, se possível, posterior exposição no museu ou não. Por que eu falo isso? Porque muitas vezes é apenas um fragmento ósseo, então não é tão interessante colocá-lo em exposição. Mas quase sempre nós estamos tentando promover a divulgação desse achado para que as pessoas, as crianças, as escolas tenham acesso a essa informação e saibam da importância da descoberta desses fósseis em nosso subsolo. Por isso que eu sempre reforço a importância do museu, né? Elo de ligação entre a ciência e o público. Então é uma ponte muito importante. E você acha que esse museu, esse local é adequado para receber essa quantidade de pessoas que vêm? Sim, de certa forma o Museu de Paleontologia, né, às vésperas de completar 10 anos, está extremamente bem situado, está no centro da cidade. Eu penso que não há lugar melhor para um museu do que no centro da cidade. Por quê? Ali nós temos
fluxo de pessoas de todos os lados, pela Rio Branco, pela Sampaio Vidal, em vários sentidos. Muitas pessoas transitam ali e a chamada que o museu tem na externa, né? É muito bonito. É bonito, é logo atrativo, a logo é interessante e chama atenção. E ao lado da prefeitura também, né? Exatamente, próximo da prefeitura, ao lado do teatro, ao lado da biblioteca. Então todo esse conjunto, esse centro cultural funcionando em harmonia, nossa cidade só tem ganhos, né? Cada vez tende a atrair mais pessoas. E o museu, eu posso falar pelo museu, nós recebemos mais de 1.000 pessoas por mês praticamente. Então é um grande chamariz, um grande atrativo realmente, principalmente durante as férias. Eu percebo a quantidade de pessoas que visitam em razão do nosso gibi. Isso. Porque foram feitos 3.000 unidades. Uhum. E foram distribuídas assim, tipo, 90 dias não tinha Esgotou. mais o Foi produto. Tudo, né? E nós temos uma promessa, inclusive, da Secretaria da Cultura, Uhum. Secretaria da Educação, a própria Prefeitura, em razão do sucesso dessa obra, Certo. no próximo ano já ter um orçamento para fazer no mínimo 20.000 exemplares em razão da procura. Porque essa literatura ela foi distribuída também para outros países, não é isso, William? Exato. Alguns visitantes, há poucos meses atrás, que estiveram no museu, eu lembro que um professor da Espanha, um casal da Inglaterra, outro da Holanda, que estiveram no museu, acabaram levando o gibizinho. Inclusive, então, despertou também, é bom enfatizar isso, despertou interesse da escola Wizard. Sim. Que eles sugeriu fazer a tradução em inglês e já está pronta a tradução em espanhol. Através do professor Jorge Camilo, que é uma pessoa também que tem essa atenção dispensada às coisas da cultura da nossa cidade. Eu acredito, em razão dessas visitas de outros países, seria interessante ter essa obra traduzida, pelo menos nesses 2 idiomas. Exato. Mas, William, fala aí das quais os níveis de visitantes a nível de escolas. Seria fundamental, o ensino médio? Quem é que visita mais o museu? Na realidade, o museu recepciona todos os públicos. Eu pego o exemplo de ontem, por exemplo, eu recebi de manhã uma turminha de Tupã, né, um colégio, que trouxe crianças de 3 anos de idade. Nossa. 3 anos de idade. E qual é a reação dessas crianças quando deparam? Elas vêm com as cabecinhas cheias de perguntas e interrogações. Se eu tivesse os gibizinhos para distribuir, teria sido um grande sucesso também. E ontem à tarde eu recebi um grupo do SESI de Paraguaçu Paulista, cerca de 42 crianças, de em torno de 11 a 12 anos, muito interessadas também. Então, são faixas etárias diferentes, mas que vêm com esse foco de ver os fósseis, de poder tocar no fóssil de dinossauro, que é um mostruário que eu tenho lá no museu. Então, é interessante porque cada faixa etária tem um tipo de pergunta, de curiosidade, né? E quer queira ou não, o dinossauro chama atenção, né? Chama atenção mesmo. E a semana passada, por exemplo, eu tive a visita de estudantes universitários da cidade de Bandeirantes, no Paraná, da Universidade do Norte do Paraná. É o 3º ano consecutivo que essa universidade direciona para Marília estudantes que estão cursando, né, a graduação em Ciências Biológicas e Agronomia. Então, todo ano, nessa época, eles vêm para Marília, conhecem o museu e eu levo esse pessoal na Serra de Avencas para eles conhecerem as camadas de rocha e alguns fósseis de dinossauros que estão expostos lá numa camada de rocha pertinho do final da Serra de Avencas. Já é um material descoberto há 2 anos atrás e que eu estou mantendo lá como material in situ para as pessoas, para as crianças, né, verem um fóssil no lugar exato onde ele está ali há milhões de anos. Então isso é uma dinâmica muito importante e muito interessante, a pessoa vir ao museu e depois ir no campo, ver um fóssil de dinossauro no campo, aquele entusiasmo, nossa, é osso de dinossauro? Nossa, que bacana aqui, eu vim lá de longe para ver um osso aqui em Marília, que bacana, a pessoa sai satisfeita, os estudantes saem satisfeitos, os professores saem gratificados.
Então essa é a mensagem que o Museu de Paleontologia de Marília passa. Quando você foi procurado pela equipe do Valcir Carrasco para aquela novela Morde e Assopra, que você ficou conhecido aí no Brasil inteiro, qual o peso aí dessa participação, você como personagem da novela para o museu? Na realidade, a procura do Valcir Carrasco pela região de Marília foi devido a uma matéria do Dino Titã que saiu na Folha de São Paulo no final de 2009. Eu achei os fósseis no mês de abril, enviei um release para a Folha de São Paulo em setembro e em outubro a Folha divulgou. Lá no Rio de Janeiro eles leram a notícia e o Valcir Carrasco ficou interessado, como ele já é daqui da região, ele morou aqui em Marília também um tempo também, né? Estudou inclusive lá no ginásio, onde hoje é a biblioteca. Ele acho que teve a ideia de inserir na próxima novela dele, que seria em 2011, dinossauros. Então ele me procurou durante o ano de 2010, fizemos contatos, né? Inclusive o Guilherme Nassau, né? Que é um ator da cidade. Ator aqui de Marília, né? Ajudou nesse contato, teve presente também ao lado do Valcir. Então nós fomos formando a ideia, né? Principalmente a ideia do Valcir, de fazer uma novela focando um titanossauro, como talvez o estopim principal. Então, em 3 ou 4 contatos que nós fizemos, ele bateu o martelo que ia fazer realmente aqui em Marília com o titano que nós viríamos a escavar depois, quando a novela foi ao ar em 2011. Né? Mas foi muito importante o advento da novela, né? Porque até um dinossauro achado na região foi parar numa novela, o que é bastante importante. Então, naquele momento, ao longo do ano de 2011, 2012, né? Quando estava passando novela e depois mesmo, muitas pessoas que visitavam o museu falaram: eu vim aqui conhecer o dinossauro da novela, meu filho ouvi falar na novela, eu assisti a novela, estou assistindo a novela, quero ver o dinossauro. Realmente foi um chamariz. Ele foi muito feliz quando ele colocou o lúdico, né? Exato. Aquele início, inclusive até essa página aqui, eu te mostrar aqui para o nosso telespectador, a inspiração desse dinossauro veio daquela imagem bonita, né? Que era o início da novela. Mas foi muito importante conversar com você, William, porque nós temos um projeto aí para o aniversário da cidade, que esse gibi eu tirei, são fragmentos do livro que nós vamos lançar, é um diálogo nosso, em 4 de abril, que é essa história fantástica. Nós estamos aí simulando alguns títulos, os 2 últimos títulos foram Caçadores de Vidas, mas parece que já apareceu um outro um pouco mais forte, Tesouros Escondidos. Nossa. Realmente você é um tesouro para a nossa cidade, a população da nossa cidade tem um orgulho de ter você, William Nava, como um personagem muito importante para a cultura da nossa cidade. Foi muito bom conversar com você, William. O nosso programa Na Livraria com certeza ganhou aí mais uns pontos de conhecimento. Você é uma pessoa muito querida na nossa cidade, nesse âmbito cultural. Eu agradeço imensamente a sua participação no nosso programa Na Livraria. Eu que fico imensamente agradecido pela oportunidade de estar aqui no programa Na Livraria e desejo sucesso, né, sempre ao programa, que você consiga entrevistar outras pessoas que possam também colaborar culturalmente com o teu espaço e com a divulgação cultural da nossa cidade. Vamos conversar muito ainda, William. Obrigadão. Tudo de bom. Conversamos com o William Nava, o nosso paleontólogo querido, um fio condutor da cultura da nossa cidade para o Brasil e para o mundo. Olá, eu sou o sommelier Luiz Escolto, do programa Na Livraria. Eu estou hoje aqui para dizer a você sobre a doçura dos vinhos. Os especialistas comungam de uma classificação geral desta doçura e à medida em que vai variando a concentração dessa doçura, desse açúcar,
vai variar também a nomenclatura que a indústria do vinho vai transferindo para o rótulo do vinho disponível na bebida para o consumidor também ter acesso a essa informação, né? É muito comum hoje as empresas buscarem deixar muito claro no rótulo a questão da doçura, né? Que às vezes aparece bem associado ao nome da uva, né? É o caso da uva Prosecco, né? E é o caso da uva Moscatel, uva Moscato também, né? Eu vou mostrar para vocês, aos poucos, alguns exemplos de vinhos que têm atrelado a preocupação com esta terminologia. Isto vai te ajudar, como consumidor, agora nesse final de ano, a escolher um vinho para a ceia de Natal, um vinho que você possa iniciar a recepção dos seus convidados, um vinho que você pode trazer para o consumo do seu prato principal e um vinho, inclusive, para acompanhar as sobremesas. Será um momento muito marcante e talvez inesquecível no momento em que você encontrar essas pessoas, de tal maneira que este seja um Natal diferente daquilo que já se pôde viver. Eu vou começar falando, vou trazer já o rótulo aqui para você poder entender melhor o que eu quero dizer. Os especialistas, então, já fizeram uma classificação com relação ao dulçor, a doçura do vinho. E a primeira classificação é aquele que apresenta menos de 10 gramas por litro, ou 1%, pode-se dizer assim, de doçura, né? Esse é o classificado seco. Este é o vinho seco. É o que contém menos de 10 gramas por litro de açúcar, ou 1%. Eu vou trazer um primeiro exemplo e nós vamos explorar algumas informações disponíveis no rótulo, fazendo o exercício que é aquele exercício que eu tenho defendido aqui neste programa junto ao consumidor. O consumidor precisa se dar conta das informações disponíveis no rótulo, de tal sorte que estas informações a auxiliem na escolha do melhor vinho para o momento que você está desejando organizar. Eu tenho comigo aqui um primeiro exemplo, que é o Brut. O Brut é um exemplo de um vinho seco espumante. Então é um vinho que contém aqui um teor de doçura com menos de 10 gramas por litro de açúcar. Pode-se dizer em torno de 1%. A expressão sec, seco ou sec são comuns aparecerem nos rótulos. Você pode observar aqui que nós temos a expressão Brut, demarcando que tipo de vinho é este e outras informações ao lado do Brut, nós vamos agora conferir de acordo com as notas do fabricante. Aqui eu posso dizer para você que é o pessoal da Monte Pascoal, né? E eles agora colocam o nome completo do vinho. É importante a gente ter acesso ao nome completo do vinho. Vinho branco espumante natural Brut. 12%. Uma garrafa de seus 750 ml. Este rótulo traz, em particular, algumas notas de degustação que eu gostaria de comentar com você, né? Alguém pode perguntar assim, tá, então entendi que Brut é um vinho seco, mas que uvas estão em jogo no vinho seco Brut? Muito comum encontrarmos uvas brancas, porque este espumante é branco, um espumante que se utiliza de uvas Chardonnay e Riesling itálico, né? Ele então acaba tendo uma coloração mais amarela, né? Com algumas borbulhas finas e persistentes. Chega a formar um colar na superfície do corpo, né? Possui aromas elegantes, como notas de frutas cítricas e frutas em calda, combinadas com aromas de pão tostado e confeitaria, né?
O fabricante também tem a preocupação, né, e é bom que se faça um destaque aqui, nem todo fabricante hoje da indústria do vinho se preocupa em tratar a questão de notas de degustação e às vezes o elemento harmonização. Muito bem, o vinho é branco, tem estas uvas, ele combina com o quê? Eu vou agora trazer as ideias gerais e tem que ser entendido assim que elas são realmente gerais, porque elas podem vir e atender à tua necessidade no evento que você quer fazer para este Natal. Vamos verificar? A harmonização proposta, então, para esse vinho Monte Pascoal Brut é um espumante, então, maduro, complexo e bastante versátil na gastronomia. Com essa frase, eu posso te dizer e te garantir o seguinte, você poderá combinar com qualquer entrada este vinho. Detalhe, ele deve ser servido aí numa temperatura entre 6 e 8 graus, bem geladinho, né? Final do ano a gente deixa ele um pouquinho mais abaixo dos 6 graus, mas na hora de servir, entre 6 e 8, será uma percepção muito agradável, né? Ele vai acompanhar aperitivos. Você sabe que os aperitivos geralmente estão no início do cardápio, né? Alguns canapés, né? Variando aí entre pratos, pizzas, carnes vermelhas e risotos, né? Ele vai então atender muito à necessidade de trazer aí alguns recheios proteicos ou de vegetais salgados para harmonizar com esse tipo de vinho. É aqui uma proposta de um fabricante que nos traz alguns elementos com relação à questão da doçura do vinho. Então, quando você, eu diria resumindo, quando você ler o termo Brut, você está diante de um vinho espumante, natural, com uvas Chardonnay e Riesling Itálica, né? Este fabricante tem a preocupação de mostrar a qualidade do seu produto através de suas notas de degustação e sua preocupação com a harmonização. Eu fico por aqui e até o próximo encontro. E aí, o nosso programa na livraria hoje com William Nava. Que diálogo gostoso, que conhecimento profundo, que importância tem esse homem para a nossa cidade e também para os alunos, para as universidades, para as escolas, para a população em geral. E também o nosso sommelier. Falou sobre vinhos, todo esse conhecimento que ele tem sobre vinho, dá vontade realmente de tomar vinho, não é isso? E agora, como sempre, vou comentar dos livros. São 2 livros e o primeiro deles é um que está vendendo um dos primeiros lugares na nossa livraria. É um livro também citado por 2 edições da Veja. Estou falando do livro mais vendido na nossa livraria, citado em 2 edições da Veja. Estou falando de 000, autor Roberto Saviano, um livro que desperta curiosidade. Portanto, é um dos mais vendidos no Brasil e aqui na livraria. Como sempre, eu tenho um prazer de falar dos pratas da casa. E esse trata-se de um jovem que despertou aí a sua curiosidade de escrever sobre ficção. E ele escreveu Stanix, O Poder dos Elementos, Éder Traskini, um exemplo a seguir, aqui na livraria. Termina agora mais um programa na livraria, TV Campos e você, aqui na livraria. Um abraço a todos, até a próxima semana. Já cantei no mato, na beira de um riacho, bem juntinho dela. Já cantei na rua, olhando pra lua, agarradinho com ela. Já cantei na praça, já cantei de graça, a pedido dela. Fui cantar no estrangeiro pra ganhar dinheiro,
mas eu fui sem ela, não pude aguentar